Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Estou aqui, eu disse a ela que ela viria no próximo programa, mas ela chegou logo. Jaqueline Thaís Menezes Paes Curi, problema das fake news nas questões políticas. Olha aqui. Jaqueline, uma honra recebê-la aqui no programa. O assunto mais atualíssimo do que esse, impossível, né? Nós estamos às vésperas de um embate político e eleições, essa coisa, isso vem muito importante para esse momento. Mas antes da gente começar a bater um papo, eu vou pedir à técnica, o nosso Adalto, que é um artista plástico sergipano, está comemorando 55 anos de arte. E está com uma exposição lá no Celi Mall Decor. Eu acho que em inglês eu sou muito bom, não. Mas é Celi Mall Decor. Acertei? Acertou. Ótimo, obrigado. E está com essa exposição comemorando os 55 anos das artes plásticas em Sergipe dele. E a gente vai mostrar um pouquinho dessas imagens que nós fizemos lá, depois a gente volta para cá para a gente conversar, tá bom? Tá. Vamos conferir a exposição de Adalto. Aí, parabéns, meu querido amigo Adalto. Adalto vai estar aqui no próximo programa para a gente conversar um pouco sobre essa exposição maravilhosa, trabalho belíssimo, comemorando 55 anos de arte. Adalto é um ícone, né, nas artes plásticas em Sergipe, indiscutível. O problema das fake news nas questões políticas. Esse negócio é muito sério. Jaqueline Thaís Menezes Paes Curi. É isso? É isso. Nome bonito, Jaqueline. Obrigada. Eu estou sabendo que você é produto de um argentino e uma sergipana, quer dizer, um argentino e uma nordestina. Exato. E eu estava comentando, aqui em off, que o argentino tem um tango. O tango tem um bandoneon, que é aquela sanfoninha pequenininha. Nós temos o forró, que é nosso acordeon. E você me disse que gosta mais do forró do que do tango? Como é que é essa história? Meu conheceu seu marido do forró. É brasileiro. É, né? E em todos os sentidos. Eu sou descendente de argentino, de italiano. Eu sou uma mistura, mas eu me sinto brasileira em todos os sentidos. E não pretendo sair do meu país. Eu já morei no exterior, tive a oportunidade de estudar numa escola onde eu era tratada como uma imigrante, a brasileira, não era chamada pelo meu nome. E aí eu prometi que eu faria de tudo para voltar para o Brasil e defender a nossa democracia e lutar para poder a gente viver aqui no país com a melhor qualidade de políticas públicas, e foi aí que surgiu o meu interesse pelo direito, que é uma área, assim, um âmbito que eu sempre admirei. Eu fazia odontologia quando conheci meu esposo. Odontologia? Sim. E o que fez a odontologia para o direito assim? Cursei a metade de odonto e me via, quando eu assisti a primeira aula, eu me vi como advogada, como uma professora na área jurídica, e me identifiquei bastante. Eu fiz um mestrado em Direito Constitucional pela UFES e foi a partir daí que surgiu o livro. É fruto de uma pesquisa com muita dedicação. Eu busquei trazer uma conexão entre o passado, o presente e o futuro. Ou seja, o passado trazendo a democracia, a construção da democracia, do Estado Democrático de Direito,
desde o Estado liberal, passando para o Estado social e chegando ao Estado democrático de direito. Venho fazendo a abordagem do momento atual, que é em relação às eleições, as últimas eleições brasileiras de 2014 e de 2018, e também das eleições dos Estados Unidos, que foi objeto, todas essas eleições foram objeto a última eleição americana serve de fake exemplo, news. Realmente, aliás, a nossa também. Né? Exatamente. A nossa também, 2018. Muitas pessoas pensam que só surgiu em 2018, mas na verdade surgiu já em 2014, já tinham robôs, e eu trago toda essa abordagem e faço também uma análise sobre propostas que são viáveis de serem aplicadas na prática para o combate às fake news, sem que haja restrição à nossa liberdade de expressão. Isso eu ia falar, porque confundem muito a liberdade de expressão com essa história do fake news, que são completamente diferentes. Exatamente. E é justamente isso, porque as pessoas confundem. Quando a gente vai analisar diversos livros jurídicos, eles só trazem ou colisão entre a liberdade de expressão de jornalistas versus a honra dos políticos e dos candidatos políticos, ou a liberdade de expressão dos cidadãos versus a honra dos políticos e dos candidatos, ou traz fake news e liberdade de expressão apenas, ou traz a parte histórica só sobre democracia. Sim. E aí as pessoas não conseguem ver esse cenário de forma completa. E eu busco trazer justamente isso, essa conexão da internet com as atualizações da legislação, de projetos de leis que estão voltados para o controle das fake news na internet e também leis que já foram aprovadas, como o Marco Civil da Internet, a Lei 13.834 de 2019, que traz uma tipificação da denunciação caluniosa, e o projeto de lei que tem se destacado é o 2630 de 2020, porque... É a lei da fake news. Exatamente, conhecido como a lei das fake news. Existem diversos projetos de leis, mas esse se destacou. E tem sido aprovado já pelo Senado Federal, mas está na iminência de ser aprovado pela Câmara. E isso é preocupante porque é um projeto de lei que ele tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. E aí é que está. Esses pontos, eles precisam ser amadurecidos, eles precisam ser aperfeiçoados. Como assim? Bem, a gente tem que se preocupar com a liberdade de expressão, que é a base e o pilar da nossa democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. A partir do momento que um dispositivo ele contraria o Marco Civil da Internet, que é a nossa Constituição da Internet, que protege a liberdade de expressão, então nós temos um problema, porque vai de contra um sistema democrático. E eu trago soluções de como pode ser soluções para que nós possamos combater, defender, proteger a honra dos políticos, mas também combater as fake news. Do cidadão. E proteger a liberdade dos cidadãos e dos jornalistas. Não tem a menor dúvida. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante, você foi buscar o processo histórico lá. A fake news sempre existiu. Isto é, a mentira sempre existiu. Sempre. Se você considerar que era comum, somente em cidades pequenas, você ter sempre uma emissora de rádio ou duas emissoras de rádio, uma pertence a um grupo político, outra pertence ao outro. Os jornais, acontecia muito isso, pertencente a determinados grupos políticos, e que o modus operandi era completamente diferente do que é hoje. Mas você tinha também esse aspecto do fake news, da mentira, da injúria, enfim, da difamação, né, política. Já acontecia isso há muito tempo, mas sempre foi combatida através da judicialização desse processo, é evidente. Mas a gente sabe que a justiça do Brasil demora muito para resolver, passa anos e anos, e aí as coisas acabam não acontecendo do modo que o cidadão gostaria que acontecesse.
que a população, principalmente. Mas esse processo histórico, eu estava comentando uma entrevista aqui com a Maria Otília, do Lampião. O Lampião tinha muito fake news na época dele. Muito. O modus operandi era outro, completamente diferente do que é hoje, mas tinha muita história de situações e momentos que eram fabricados para a construção ou desconstrução de um mito, né? Que era, no caso aqui do específico que eu estou falando, do Lampião. Nós estamos às vésperas de um pleito que está sendo diferente de praticamente todos os outros que, pelo menos, eu tenho da minha história, e eu tenho alguns aninhos já de vida, já vivi parte da ditadura também, é verdade, mas há uma proliferação, a internet contribuiu muito para isso, né? As redes sociais, mas é uma proliferação de notícias falsas como nunca existiu na história. Uhum. E a forma de combater isso, bom, você me disse que tem aqui as sugestões. Exatamente. Eu estou pensando em a gente marcar um programa para a gente fazer uma discussão maior, porque aí é muita coisa para a gente discutir. Verdade. Né? Mas você poderia, alguma dessas sugestões assim, mais que a gente pudesse... Então, é necessário que haja uma comunhão de forças no combate às fake news. E essa comunhão, ela deve ser pelos três poderes. Os três poderes já estão brigando. Exatamente. Existe o sistema check and balances, que vai fazer com que um coopere com o outro, um poder coopere com o outro. Então, o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário tem essa missão. E eles devem atuar em consonância com a Recomendação 4 de 2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. É bem interessante, traz diversas formas de solucionar, como a proteção da liberdade de expressão, do direito à informação. Também é necessário que haja uma comunhão de forças dos cidadãos, onde eles possam identificar as fake news. E eu trago mecanismos para a identificação do leitor e para que eles possam desenvolver autonomia e não ser manipulados por essas informações que, na verdade, são desinformações disfarçadas de notícias. Eu não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, a desinformação da informação mal feita, ou mal dada, ou maldosa, a desinformação dessa informação maldosa não funciona como a gente gostaria de funcionar, porque no momento que ela é jogada, ela parece que fica, e mesmo que você queira, né? Então, o perigo talvez seja maior esse, não é não? Exatamente. O objetivo principal das fake news é justamente confundir a opinião pública. Exatamente. E as fake news, elas não podem ser um instrumento para restringir a liberdade de expressão. Ao contrário, nós temos que utilizá-la de uma maneira a população desenvolver mecanismos que eles não possam repassar tudo o que recebe, tem que haver um filtro. E as pessoas têm que se conscientizar que o resultado das eleições podem ser alterados, o destino do nosso país pode ser alterado por um simples repasse de informações. Então, é preciso que haja uma conscientização de que existem mecanismos legais já no nosso sistema que prevêem a proteção da honra, mas existe uma camada de proteção extra em relação aos políticos e aos candidatos políticos. Quando você fala em conscientização, eu acho que conscientização pela educação. Então, eu trago algumas propostas que vai passar pela educação. Pois é. E a educação tem que ser a médio e longo prazo, porque exatamente. Não vai conseguir resolver em 2 tempos. Exatamente. Infelizmente, eu não tenho muito tempo, mas eu já disse que eu quero marcar com você uma entrevista aqui no programa. Eu acho que nós poderíamos promover um debate. Sim, com certeza. Nós convidaríamos alguns jornalistas, políticos, jornalistas políticos, claro, né?
porque não é a minha área é mais cultura, mas a gente não deixa nunca de ser político também. Né? Verdade. E aí eu gostaria de marcar, eu ver sua agenda, mais a agenda da produção aqui, para a gente marcar esse bate-papo aqui no programa, que eu acho fundamental e urgente. Verdade. E urgente. Tá bom, Jaqueline? Tá bom. Podemos muito a conversar. Podemos marcar? Com certeza. Então, ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu já pedi o dia Adalto na abertura do programa. Eu vou deixar a exposição de Hortência Barreto para daqui a pouco. Obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-la no programa. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos agendar esse bate-papo mesmo que a gente precisa. Vamos. Parabéns pelo trabalho. Se o pessoal quiser o problema das fake news, das questões políticas, como é que faz? Vocês podem adquirir nas livrarias Escaris e no site da Amazon. Ah, tá no site da Amazon? Ótimo. Sim. Faz lá no site e nas Caris. Com certeza. Olha, muito bom. Recomendo a todos os assessores políticos e marketing e tudo para o problema das fake news nas questões políticas. Obrigado, Jaqueline. Uma honra muito Eu que grande. agradeço. Parabéns pelo trabalho. Vamos marcar, viu? Vamos sim. Vamos sim. Que bom. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz.